Estamos de volta com Cidade Esporte. Muito bem, então, amigos da TV Cidade, Cidade Esportes, aqui mais uma vez. Nós estamos com o Dr. Ramon Cano Garcia, nosso convidado especial desta semana, médico ortopedista, falando da sua vivência, da sua convivência dentro do mundo do esporte. A Prudentina, vamos falar do basquete. A Prudentina veio na década com a Hortência. Na década de 80. Um momento fantástico, né? Que repercute até hoje. Inclusive, essas semanas anteriores, eu tive com o Pedro, foi o preparador físico, né, desse time de basquete fabuloso. Como é que foi essa passagem pelo basquete, inclusive com viagens internacionais, com a Prudentina? Como é que foi isso, doutor? Na verdade, a gente até praticamente conheceu o mundo através do esporte. Na verdade, nós participamos de Campeonato Mundial Interclubes com a Prudentina, nós fomos em campeonatos sul-americanos com a Confederação Brasileira de Basquetebol, certo? E uma boa parte das vezes, eu me lembro que a boa parte das vezes, no começo, era o Antônio Carlos Vendamini e o Pedrinho, que faziam parte da comissão técnica do time de basquete da Prudentina. E na seleção brasileira, nessa época, era o Ferreto, que era o técnico da seleção brasileira. E que por 2 vezes nós fomos para a Colômbia, no Campeonato Sul-Americano, com a equipe de basquete do Brasil. E existem passagens que dá para a gente aqui passar o dia conversando sobre esses fatos. Mas eu me lembro que foi através dessa atividade que praticamente a Hortência na época, a gente tem que lembrar nomes, por exemplo, agora vou lembrar do Feitosa, certo? Que na época, inclusive, praticamente foi ele que começou com a profissionalização o Feitosa, que é da República Federativa de Santa Anastácia. A família toda dele de lá. E o Feitosa comandou o começo, o início da prática desportiva. Esse planejamento todo foi ele profissional. Aí, como a Prudentina realmente resolveu investir pesado no basquete, ele pegou praticamente as melhores jogadoras de basquete do estado de São Paulo, do Brasil, porque naquela época praticamente era São Paulo e Rio que tinha o basquete feminino. Aí trouxe Hortência, que jogava em Higienópolis, da cidade de Catanduva. Isso. Trouxe de lá. E aí montou uma equipe imbatível. Nesses 3 anos que o time ficou montado, nós tínhamos uma concorrente que era a Magic Paula. A Paula, né? Que era então a Paula, que é de Oswaldo Cruz. De Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, dela e da Branca, irmã dela, que era armadora da seleção brasileira, inclusive na época. O esquema todo montado foi de fazer uma equipe imbatível, e realmente foi. Agora, fatos sobre isso é uma coisa, essa profissionalização. Certo? Coube, na verdade, a uma atleta que não vai existir mais alguém, eu tenho a plena convicção disso. Não vai aparecer outra Hortência. E como era esse relacionamento com a Hortência, que já era uma das maiores jogadoras de basquetebol do mundo? Como era o relacionamento de você, como médico, né? A comissão técnica com ela? Era um relacionamento legal? A mulher era altamente profissional. É inacreditável. Por isso que deu certo as coisas. Porque ela realmente, cumpria exatamente as coisas que ela determinada ela fazia totalmente. E com isso, ela levou esse grupo todo a pensar profissionalmente, como realmente uma profissão. E ela se envolveu com a cidade também, né, totalmente, Ramon? Porque às vezes você tem uma pessoa de nome no basquete, no futebol, enfim, qualquer modalidade. Para uma cidade, às vezes está acima da verdade, vamos colocar assim. Não tem dúvida. E ela acabou se envolvendo nesse período, né? Ela totalmente. Se dedicou... Ela virou Prudentina, entendeu? Ela se envolveu onde tinha jogo, inclusive na seleção brasileira, ela relatava Prudente, entendeu? Então foi isso que divulgou bastante. Um fato até interessante, no primeiro Campeonato Mundial Interclubes, que nós fomos para a China, para Taipei, o adversário, na final, nós jogamos todos os jogos, chegamos na final contra a equipe Seleção Olímpica dos Estados Unidos, que era a única seleção, porque o resto era interclubes. Tá, tudo bem. Certo? Mas a seleção americana era convidada, certo, da China, para participar desse campeonato mundial. E eu me lembro uma vez, o dia de folga, porque nós tínhamos um dia de folga, o campeonato demorou 19 dias. Então no intervalo, teve um dia de folga, foi o dia que nós saímos. E falaram que existia lá em Taipei uma feira livre,
que era uma coisa descomunal, que começava e não sabia onde acabava. E nós fomos, a Hortência é muito ligada a essas coisas, ela é povão, sabe? Ela entrava no coisa. E nós fomos para tal feira. Eu, a Hortência e mais uma ou duas jogadoras, fomos comprar bugiganga lá nessa feira para ver como é que era. Foram no Paraguai lá da mas China. Exatamente isso. Para se situar assim, pessoalmente como nós estava isso. Gé, quando nós estávamos mais ou menos no meio da feira, a feira acabou. Estava inteirinha, onde a Hortência andava, eu olhei para trás e eu vi que lá. Estava a feira inteirinha atrás da Hortência. À noite foi o jogo, a final, porque foi jogando, foi a final contra os Estados Unidos. Perfeito. E existia uma jogadora que era considerada a segunda maior, ou era a maior jogadora do basquete, chamada Miller. Norte-americana. E o chinês se identificou muito com o Brasil. Se identificou muito com o Brasil. E nesse jogo à noite, uma coisa emocionante, né, que quando só quem praticou, quem entrou lá dentro, a hora que você está perfilado e numa decisão, toca o hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional do Brasil. Você não, olha, não tem coração que aguente aquilo. A distância ali, às vezes pátria, até né? A força, tudo isso, Gerda, faz com que você tenha uma força extra para jogar. Eu me lembro esse dia, o que a Hortência jogou, eu nunca vi nenhum jogador, ela fez 54 pontos. E representando a cidade, né? Além Exatamente, de tudo. Porque era Prudentina, né? Que nós estávamos jogando contra a seleção americana. Isso. E ela fez 54 pontos. Ela fez cesta do meio do campo. Foi uma coisa Só faltou fabulosa. Fazer chover no dia. Olha, acho que choveu, viu? Choveu, né? Acho que choveu lágrimas dos chineses lá dentro, viu? Foi uma coisa fabulosa. Foi um dos fatos, assim, da minha vida dentro da prática desportiva, que eu nunca vou esquecer. O carinho do povo chinês com o time da Prudentina, com a seleção que eles achavam que era o Brasil, né? Perfeito. Mas beleza, então é o seguinte, nós estamos terminando o segundo bloco, falei para o Dr. Ramon, é muito rápido, né, os blocos aqui e esse bate-bola agradável que nós temos com os nossos convidados. Daqui a pouco nós voltamos com a terceira parte, o bate-papo final com o Dr. Ramon Cano Garcia, médico ortopedista, falando da sua vivência dentro do esporte de Presidente Prudente. É só um minutinho. Voltamos em instantes com Cidade Esporte.